Fala assim, clareza. Principalmente para os voluntários que estão aqui, fala assim, clareza. Fala assim, clareza. Clareza do quê? Do que Deus já está fazendo. Hoje a Thaís, eu não mandei mensagem nem nada. Ela chegou ali, eu estava ali no escritório, ela chegou e falou, eu vim gravar hoje. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Deus está respondendo cada coisa. Cada coisa que a gente vem pedindo. Ó, a gente assumiu o compromisso com os jovens tem praticamente uns 2 meses, é isso? Nem isso, né? E cada coisa Deus está vindo correspondendo. Ó, a banda já está aqui. Do nada, a tia ali, as meninas começou a vir. E eu de verdade já estou sentindo uma atmosfera aqui de adoração. Então, ó, a banda está formada. A Thaís quis gravar. Vou falar para vocês, eu não estou entendendo o agir de Deus, mas eu sei que Ele está agindo de forma sobrenatural aqui. Amém? Quem crê nisso? E eu estou falando para vocês, vou dar só um recadinho antes de começar a mensagem. Vocês que estão de como voluntário, abra-te os teus olhos. Amém? Abra-te os teus olhos. Por quê? Se o culto como hoje fosse só igual o culto passado, mesmo não tendo vindo alguns voluntários, essas cadeiras aqui já estavam cheias. Amém? Amém? Quem lembra do culto passado aí sabe. Só a banda dos meninos que veio já enchia esse lado aqui. Então, ó, o que eu quero dar clareza para vocês? Principalmente até o culto da barbearia, né? Alguns meninos. Então, ó, abra os olhos de vocês, os voluntários. Amém? Amém? Porque Deus está acrescentando pessoas para fazer parte do time. Vocês já fazem parte do time. E as coisas só tendem a crescer. E já está crescendo. Amém? Amém? Antes de entrar na palavra, eu queria dar esse toque para vocês. Abra-te de verdade. Veja que Deus vai operar coisas através de vocês. Fala assim, Deus está fazendo algo em mim para fazer através de mim. Deus não cura você só para curar você. Amém? Deus não faz algo na sua vida só para fazer algo na sua vida. Não, Ele faz em você para isso refletir em outras pessoas. Amém? Fala assim, princípios para tomar decisão. Isso daqui é muito importante, principalmente para os jovens, amém? Mas eu diria que isso daqui pega até a banda dos adultos também. Fala assim, tomar decisão. Fala assim, tomar decisão. Quem aqui já tomou alguma decisão errada e se machucou? Só eu? Mentira. Quem aqui já tomou alguma decisão errada e se machucou? Quem aqui comprou algo que não era para comprar? Principalmente na Shopee. Tô brincando. Amém. Glória a Deus. Aí pegou vocês, né? Amém? 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 Lá em casa hoje eu tava de folga. No mínimo uns 3 caras lá. Shopee, Mercado Livre. O que é isso? Daniele, não é possível. Toda hora, meu. Amém? Os caras já conhecem. Mas quando eles pegam lá, eles já sabem. Libero, Marché, já sabe a casa. Amém? Então, ó, fala assim, decisões. Fala assim, decisões. Tudo flui a partir de decisões. Amém? Ó, alguns adultos já são casados, já trabalham. Ou seja, eles já estão colhendo fruto de decisões que vocês ainda vão tomar. Amém? Então, ó, eles já estão vivendo coisas que vocês ainda não estão vivendo. Alguns já vivem. Porém, são frutos negativos. Amém? E vocês vão viver. O que eu quero explicar para vocês? O fruto vai vir de acordo com a sua decisão. Fala assim, decisões. Fala assim, decisões. Então, ó, tem milhares e milhares de decisões que vocês vão ter que tomar. Amém? Amém? Glória a Deus. Então fala assim, decisões. Quero explicar algo para vocês aqui de primeira instância. Não dá tempo de ler na Bíblia. Eu vou encurtar muito aqui, mas presta atenção. Tem 2 tipos de pessoas na Terra. Pessoas que tomam decisões por ela mesma. 3, na verdade. Pessoas que tomam decisões por ela mesma. Pessoas que tomam decisões influenciadas pelo espírito das trevas. E pessoas que somos nós, eu creio nisso, que tomam decisões baseadas no Espírito de Deus. Amém? Ficou claro? Tá difícil? Tá difícil ou tá fácil? 3 tipos de pessoas que habitam na Terra. Quais são esses 3 tipos de pessoas? Pessoas que tomam decisões por ela mesma. Amém? Entendimento humano, entendimento natural, emoção, sentimento. E pessoas que tomam decisões baseadas no espírito das trevas, influenciado, amém? A pessoa não quer
Apesar de ela não saber do mundo espiritual, mas é real, o espírito das trevas influencia essa pessoa a se tomar decisões. Amém? Amém? Ou você acha que quando alguém toma a decisão de roubar alguém é porque ela quer? Quem acha que é porque a pessoa quer? Quando a pessoa fala, vamos fazer um assalto. Você acha que é porque ela quer? Fala assim, influência do espírito das trevas. Ou quando decide matar alguém, influência do espírito das trevas. Adulterar, quebrar aliança com o seu cônjuge, trair o seu cônjuge. Você acha que é porque a pessoa quer? Você vai falar, lógico que é, pastor, claro que ela quer. Não, o espírito das trevas manipula mulheres ou homens para seduzir a pessoa e a pessoa toma a decisão de trair a outra pessoa. Fala assim, influência do espírito das trevas. E a outra pessoa é a pessoa que eu creio que é a gente. Fala assim, influência do Espírito Santo. Como você toma as decisões da sua vida? Como você toma as decisões da sua vida? Eu quero que você entenda que cada decisão sua vai atrair um resultado para a sua vida. Seja bom, fala assim, seja bom ou negativo. Essa mensagem de hoje, ela nasceu como? Eu vou explicar para vocês como ela nasceu. Teve uma jovem aqui do nosso meio. Claro que eu não tomei a decisão de ministrar essa palavra baseado na pessoa. Mas eu não pude deixar de perceber o quão isso é precioso. Teve uma pessoa que tomou uma decisão de mudar de cidade. Do nada. Fala assim, do nada. Fala assim, do nada. A pessoa tomou essa decisão e foi. Glória a Deus por isso, não tenho nada contra. Eu não decido nada por ninguém, amém? Só vou explicar para vocês como toma decisões baseado na palavra, no Espírito de Deus. Amém? Amém? Vocês compreenderam? Então foi assim que nasceu a mensagem. Rafa, então você está pregando baseado na atitude e na decisão dessa jovem. Não. Porque o Espírito Santo me fez enxergar o quão jovens tomam decisões e não olha para as consequências. Amém? Amém? Pensa um jovem aí que decide matar e roubar alguém. Ele não está olhando para a consequência. Ou morte, ou prisão. Amém? Então, 24 horas por dia você tem que tomar decisão. Amém? Vocês compreendem isso? Está simples? Então fala assim, como tomar decisões. Amém? Eu vou pregar para pessoas que estão no Espírito aqui, que nasceram de novo, amém? Amém? Tá simples? Quero explicar algo para vocês. Fala assim, eu não posso. Só vou mostrar pontos negativos aqui. Não deu tempo de mandar para as meninas, eu queria mostrar todos esses pontos negativos aqui para vocês. Como não tomar decisões baseado nisso? Fala assim, emoções. Fala assim, emoção. Quem já viu os emocionados da vida? Quem já viu os emocionados da vida? Ninguém? Quem já viu alguma pessoa emocionada na vida, hein? Que a pessoa sai tomando decisão na pura emoção. Amém? Então, eu queria colocar muito aqui, mas se vocês puderem, vai só acatando, hein? Calor do momento. Quem já tomou decisão aqui no calor do momento? Chegou um amigo pra você, vamos viajar. Bora. Sim ou não? Você toma aquela decisão no calor do momento e depois fala, o que eu tô fazendo? Sim ou não? Ou fala, vamos no Mac, e aquele dinheiro era do seu compromisso. Amém? Quem já fez isso? Pegou o dinheiro do seu compromisso e no calor do momento ali você foi. Você até desfrutou aquela hora, mas depois você chegou em casa e falou, mano, não era pra me ter feito isso. Quem já tomou decisão aqui no calor do momento? Então, calor do momento, emoção. Quero explicar algumas coisas aqui bem rápido, breve, pra gente entrar só nos pontos positivos depois. Amém? Fala assim, decisão por vista. Isso daqui é uma das coisas que mais pega o jovem, principalmente na área emocional, amém? A pessoa decide casar com alguém ou ficar com uma pessoa por aquilo que ela vê. Amém? 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 Quais são os seus padrões para você escolher um cônjuge? Você vai falar só de vista, sim ou não? O cabelo tal, o olho tal, isso tal, só coisa de vista. Amém? Para você comprar alguma coisa, você olha só o lado exterior da coisa. Entende? Então fala assim, eu não posso tomar decisões por vista. Fala assim, por vista. Amém? Isso daqui eu queria muito ir mostrando a palavra, mas não vai dar tempo, só ir falando. Fala assim, amizade. Se você quiser sentar, varão, pode sentar lá. Daqui a pouco você volta. Ou fica aí também. Fala assim, amizade. Fala assim, amizade. Não decida nada pelo seu colega do seu lado. Nada. Amém?
Nada, não decida nada por influência, por amizade, nada. Amém? A não ser que essa pessoa é uma pessoa espiritual, que escute o Espírito Santo. Amém? Não decida por colegas, por amizade. Amém? Amém? Tem pessoas presas hoje porque tomou uma decisão baseada em amizade. Amém? Vocês entendem? Não tome decisões baseadas na amizade. Rafa, quando eu devo tomar decisões baseadas em amizade? Coloca aqui para mim, Provérbios 15. Vini, quiser subir, pode fluir. Mano. Provérbios 15, eu quero começar por aqui. Obrigado, Jesus. Provérbios 15, 22. Quem lembra do salmo que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Fala assim, conselho do ímpio. Fala assim, conselho do ímpio. O que é o conselho do ímpio? Vou falar de forma resumida e bem radical. É a pessoa que não tem Jesus, que não tem o Espírito Santo dentro dela. Essa pessoa é ímpia. Amém? Ela não segue as palavras, a palavra de Deus. Ela não está nem aí para a palavra de Deus. Então essa pessoa, o que você deve fazer? Escuta, mas não dê ouvido. Como assim? A pessoa vai tentar te aconselhar, você escuta, mas não tome decisão baseada no que ela diz. Amém? Então eu quero mostrar o ponto positivo aqui. Olha que provérbios incríveis isso daqui. Os planos fracassam por falta do quê? Por falta do quê? Por falta do quê? De conselho. Mas são bem-sucedidos quando há muitos. Há uma contradição aqui, vou tentar explicar bem simples para vocês. Como assim? Você acabou de falar para mim não tomar decisões baseado em conselho dos amigos, mas aí tá falando, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Aí você acabou de citar também, Rafa, que em Salmos diz, não ande pelo conselho do ímpio. O que isso significa? Esses conselhos aqui que você vai pegar é com pessoas espirituais. Amém? Com pessoas que servem o reino de Deus. Com pessoas que vai te aconselhar baseado na palavra de Deus. Nunca tome uma decisão isolada. Principalmente você que é jovem. Quem acredita aqui que os mais velhos já viveram mais que você? É real isso, sim ou não? Então, se você pedir um conselho, principalmente se a pessoa é mais velha e serve a Deus, essa pessoa tem um conselho sábio para te dar. Porque ela já caiu em buraco que você ainda não caiu. Ela já pisou em lugares que você ainda não pisou. Ela já viveu coisas que você ainda não viveu. Então, nunca tome uma decisão isolada. Você quer ver quando algo vai dar errado? Quando você toma uma decisão isolada. Quando você não quer escutar aquela pessoa que você sabe que você tem que escutar ela. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quem já fez isso? Você sabe que você tem que ir até a pessoa e conversar com a pessoa. Você está correndo da pessoa. Amém? Um dos maiores sinais que a decisão que você vai tomar é errada é quando você não quer ouvir ninguém. Amém? Os planos fracassam. Fala assim, resultado negativo. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Rafa, então eu vou pegar o conselho da pessoa, vou tomar a decisão baseada na pessoa. Não, a decisão ainda é sua. Mas quando você escuta um conselho, amplia sua visão, seu entendimento. Amém? Quem aqui tem esse princípio aqui? Quem aqui não toma decisão sem ouvir pessoas espirituais? Quem aqui tem esse princípio? Ninguém, não é possível. Quem aqui já tem esse princípio como base do seu coração? Amém? Antes de você tomar uma decisão, você pode até saber aquilo que o Espírito Santo está falando com você, mas você é humilde o suficiente para ouvir pessoas. Amém? Principalmente se você é uma criança espiritual. Amém? Fala assim, criança espiritual. Precisa ouvir os maduros espirituais. Vocês entendem? Então, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Se vocês pudessem anotar isso, de verdade. Se vocês pudessem anotar isso. Primeiro princípio.
Pessoas espirituais têm conselhos sábios da parte de Deus. Vocês não pegam isso. Aumenta um pouquinho. Tem pessoas, eu não sei se vocês sabem um pouquinho da Bíblia, eu vou ir recitando, mas se você não sabe, eu vou estender um pouquinho, aprofundar ainda. O homem mais sábio da Bíblia foi Salomão. O que acontecia com Salomão? Na época não tinha avião, não tinha o ônibus que dá para você pegar e viajar, amém? O que acontecia? As pessoas vinham de navio até Salomão, trazendo riquezas, ouro, e se assentava com Salomão. Para quê? Me pergunta, para quê? Fala assim, para ouvir. Um conselho sábio de Deus. Entende? Vocês entendem isso? Sim ou não? Então vocês, como jovens que servem a Deus, escuta os maduros espirituais. Tomara que você tome isso como verdade no seu espírito. Escuta as pessoas maduras espirituais. Pastor Rafa, como que eu sei que a pessoa é madura espiritual? Se ela já está na sua frente. Amém? Se ela já está na sua frente, se ela tem o caráter de Cristo. Não estou falando que é pessoas que revelam CPFs, daí não, isso daí não mostra que é maduro. Agora, se você vê o caráter de Cristo na pessoa, se você vê o entendimento da palavra na pessoa, escute essa pessoa. Amém? Amém? Então fala assim, o maior sinal. Fala assim, o maior sinal que a minha decisão vai ter consequências negativas é quando eu não escuto ninguém. Amém? Amém? Troca a palavra, ouvir. Amém? Talvez você até escuta a pessoa, mas você não está dando ouvido no seu coração. Amém? Amém? Então esse é o primeiro tópico. Eu quero que vocês não acompanhem aqui. Fala assim, pais. Eu quero que vocês abrem para mim, Thaís, Colossenses 3,15. Tentar ser o mais breve possível, amém? Obrigado, Jesus. Colossenses capítulo 3,15. Fala assim, paz de Deus, como juiz no nosso coração. Quando você sabe que a sua decisão está correta perante o mundo do Espírito. Quando você sabe que a sua decisão vai dar fruto e resultado bom. Quando você tem um sinal do Espírito Santo dentro de você. Que sinal que é esse? Fala assim, paz. Fala assim, paz. Não tome decisão quando você estiver com dúvida, inquieto, pensativo. Não tome decisão. Quando você sabe que a sua decisão vai ter frutos e resultados bons? Quando no seu espírito tem a paz de Deus. Amém? Essa parte aqui atua de duas formas. Tem pessoas que o Espírito Santo faz sentir uma inquietação. Amém? Sabe quando você está em um lugar, você tomou a decisão de estar lá e você fica inquieto naquele lugar? Não era para você estar lá. Amém? Há outro tipo de decisão. Você está parado, mas você está sendo perguntado se você vai ou se você fica. Você está sentindo paz? Pode ir. Você entende? Então isso daqui atua de duas formas. O Espírito Santo também incomoda, também coloca inquietação no seu espírito. Amém? A paz de Cristo deve ser o quê? Deve ser o quê? O juiz. O que o juiz faz? Ele dá... O que o juiz faz? Ele dá sentença. Então o que está escrito aqui? Que a paz de Cristo deve ser o juiz. A paz deve dar sentença. No coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Tomar decisão baseado em paz. Fala assim, paz. Fala assim, paz. Entende? Eu queria muito falar de coisa espiritual aqui. Estou explicando aqui, vou separar duas coisas aqui. Eu vou colocar como sinais naturais e os espirituais. Amém? Mas fala assim, paz. A paz de Deus deve ser o juiz no seu coração. Certa vez, eu tomei uma decisão baseada nisso daqui.
Fala assim, paz. O meu irmão, ele tinha acabado de comprar um carro, ele não sabia dirigir, entre aspas. Rafa, como seu irmão comprou um carro e não sabe dirigir? Ele não era maduro o suficiente para fazer viagens, amém? Então quando a pessoa comprou um carro, ela tá andando, tá para amadurecer, e ele começou a andar aqui, pela vila mesmo. Mas viagem longa ele nunca tinha feito. E aí chegou um convite para mim dele. Ele falou, Rafa, vamos para a praia. Eu falei, Senhor, para a praia? Você olha assim, eu falei, meu, você não sabe. Não é que não saiba. Você anda por aqui, cara. Calma. Meu desejo era falar, calma, segura um pouco. E ele me chama, vamos para a praia. Eu já sei que é no mínimo umas 2 horas de viagem, sim ou não? E eu falei, Senhor, e agora? Vou ou não vou? Vou ou não vou? E eu fiquei pensando nisso. E aí eu fui até o Igor. Pastor Igor, eu cheguei nele e falei, Igor, surgiu um convite ali de ir pra praia, cara. O que você acha? Aí ele me perguntou assim, o que você tá sentindo? Falei, vou ser bem sincero. A minha mente está um pouco inquieta. Fala assim, mente e espírito. Eu não sei como se aprofundar para vocês entenderem a diferença disso. A minha mente estava falando várias coisas. Meu, mas ele acabou de comprar o carro. Ele não sabe dirigir muito bem. Ele nunca pegou uma avenida. Vai ter isso, vai ter aquilo. Eu não sei se ele fez manutenção no carro. Então minha mente começou a fluir. Mas no meu espírito ficava vindo uma paz. Falei, e agora, meu Deus? O meu espírito tem paz, mas a minha mente está inquieta. E agora, Senhor, o que eu faço? E aí veio esse versículo para mim. E a paz de Deus tem que ser o juiz do vosso coração. Então, vai ter hora que a sua mente vai falar muitas coisas, vai argumentar muitas coisas, seu pensamento vai argumentar muitas coisas. Talvez, olha a loucura que eu vou dar um exemplo para vocês. Talvez a empresa que é para você trabalhar, somente vai falar, meu, mas você vai ganhar pouco, vai acontecer isso. Somente vai falar muitas coisas, mas no seu espírito você está em paz. Entende? Estou falando para você separar aqui agora a mente e o seu espírito, que é o seu homem interior. Então, falei, resumindo, voltando aqui, eu falei com o Igor, ele falou, o que você está sentindo? Eu falei, a minha mente está pensando muitas coisas, mas no meu espírito eu estou sentindo uma paz. Ele falou, a decisão é sua. Você tem que entender uma coisa, Deus nunca decide nada por você, porque Ele te deu o livre arbítrio, a decisão é sua. O que Deus faz então, Rafa, se Ele não decide? Ele te aconselha, Ele te direciona. Deus não decide nada por você. Fala assim, para você ficar consciente, fala assim, Deus nunca vai tomar decisões na minha vida. Nunca. Deus nunca vai decidir nada por você. Quem decide coisas pelos outros é um sinal que aquela pessoa é criança. Amém? Você que é pai e mãe, você sabe, as decisões do seu filho não é seu filho que toma, é você que toma. Amém? Amém? Deus, Ele quer filhos maduros, que tomem a decisão conscientes. Amém? Me pergunte se eu fui para a praia. Foi bom demais aquele dia à praia, hein? Jesus amado. Foi a primeira vez que eu fui com meus 3 irmãos para a praia. Foi uma alegria tremenda, a gente foi em paz, voltou em paz, deu tudo certo, não aconteceu nada. Por quê? A paz de Cristo foi o juiz no nosso coração. O que eu estou te ensinando aqui? Se você, cada decisão que você tomar, não tiver esses sinais dentro de você, 2 mais 2 é 4, o resultado vai ser negativo. 2 mais 2 é 4, é batata. Por quê? Porque você tomou decisões sem os princípios da palavra de Deus. O que eu estou ensinando para vocês aqui é coisas para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida inteira. Amém? Não é para esse culto, é para o resto da sua vida. Esses princípios que eu estou te ensinando. Hoje eu estou com 27 anos. Eu vou poder estar com 50 anos que eu ainda vou tomar decisões baseadas nisso daqui. Entende? Já falei 2 coisas para vocês. Se vocês anotarem e entender isso daqui, sua vida muda. Por quê? Quem quer ter resultado bom na sua vida aqui, daqui uns 3, 2 anos, 1 mês, você tem que tomar decisões baseadas nessas coisas. Não tem segredo 7 chaves. O segredo é esse. Princípios práticos da palavra de Deus. Amém? O
Quem aqui, a maioria, vou fazer a pergunta reversa porque eu sei que poucas pessoas vão levantar a mão. Quem aqui é casado? Só a tia Lia, a Joyce, a Dani, glória a Deus. 4 pessoas, sim ou não? Como você vai tomar uma decisão de escolher um cônjuge, uma pessoa? Como? Porque ele é bonito? Porque você está com sentimento? Porque você agradou a sua vista? Porque ele tem um carro, um dinheiro? Qual decisão? Como você vai tomar essa decisão? Quem se arrisca? Como você vai tomar essa decisão? Se não for baseado nessas coisas aqui, infelizmente, eu vou falar algo para vocês. Ou felizmente. Amém? Quem aqui veio ouvir a verdade? Seu casamento vai dar ruim. Pessoas que tomam decisões de casar com a outra por causa de dinheiro. Se fosse assim, tem o casamento da... Eu não vou nem falar, né? A digital influencer aí que separou de um, tá com o outro e o outro também tá com o outro. Né? Eu só não vou citar o nome porque tá gravando. Sim ou não? Se a questão fosse isso daqui, dava certo. Quantas pessoas você vê que tem isso daqui e separa? Entende? Sim ou não? Quantas pessoas vocês vê? Por quê? Não tomou decisões do jeito da palavra de Deus. Amém? Fala assim, isso é perigoso. Se tem uma coisa que eu diria para vocês, jovens, a coisa mais perigosa da sua vida são as suas decisões. Eu não sei se vocês têm dimensão disso. A coisa mais perigosa da sua vida, Sabrina, são suas decisões. A coisa mais perigosa da vida de vocês são suas decisões. Por quê? Não adianta você sonhar, desejar, projetar coisas boas, se suas decisões for erradas. Quem aqui projeta um casamento ruim? Ninguém. Projeta algo bom. Quem aqui projeta uma vida material negativa, profissional negativa? Ninguém. Mas se suas decisões for errada, os frutos vão ser negativos. Então fala assim, a coisa mais perigosa da minha vida, quando eu sou jovem, fala assim, são as minhas decisões. Fala assim, porque todas as minhas decisões traz muitos resultados. Vocês entendem isso? Sim ou não? Então, meu Deus. Fala assim, a paz como juiz em meu coração. Abre em Mateus para mim. Guiado pelo Espírito Santo. Esse daqui é o principal. Fala assim, guiado pelo Espírito Santo. Acabei de citar aqui 3 formas de vocês tomar 2. Quais são? Já esqueceram, né? Quais são? Fala aí, mano. Quais são? Esqueceram, não é possível, Jesus. Acabei de ensinar 2 princípios para vocês de como tomar decisão. Espiritualmente falando, amém? Quais são? Meu Deus do céu, como é difícil. Fala! Como, filha, você? Como? Fala aí, alguém? Vamos, fala aí, Daniel. Acabei de ensinar 2 princípios aqui, como tomar decisão. Fala aí, irmão do Renato, 1. Fala aí, Renato. Jesus, o Renato não vale não. Fala aí. Caraca, acabei de ensinar. Como você toma a decisão? Fala aí. Fala aí no microfone. Viu? Calma aí. Viu que não dá para ensinar muita coisa? Nós estamos só no segundo, vocês já não sabem. Como, Vini? Fala aí. Através de conselheiros e tendo a paz como juiz. Tá vendo? Princípios práticos de como tomar decisão é espiritualmente falando. Você tem que estar sentindo paz como juiz em seu coração e ouvir conselhos sábios de pessoas espirituais, que vai ampliar sua visão. Vocês entendem isso? Eu tenho um bloco de nota no meu celular só desse tópico aqui. Eu tenho
Eu não tomo decisão para comprar uma meia, para fazer qualquer coisa se não tiver isso daqui. No meu espírito, eu não faço. Eu não faço. Tá a Dani ali, minha esposa, é prova viva disso. Eu não faço. Eu não faço. Pode cair o raio que parta. Eu não faço se eu não estiver sentindo esses tópicos aqui. Eu não tomo decisão nenhuma. Outra coisa, fala assim, tomar decisão por pressão. Sabe quando você está namorando com uma pessoa e a pessoa te pressiona, ó, você tem que casar. Você tem que... Fala assim, tomar decisão. Se sentindo pressionado é a pior desgraça. Você entende isso? Meu Deus, eu estou na igreja, o pastor falou desgraça. Desgraça é uma pessoa sem o favor de Deus. Amém? Quando você toma decisões pressionado, é um sinal que vai dar errado. Entende? Quem já tomou decisões aqui debaixo de pressão? Que a pessoa não te dá tempo para você pensar, examinar. Ela fala assim, sim ou não? Sim ou não? Quando vocês aí, quando se aproximar uma pessoa perto de você, um cônjuge, fala, ó, decide agora, sim ou não? Você quer namorar comigo, sim ou não? Fala, não! Por quê? Se você tomar decisões baseadas em pressão, vai dar errado. Agora quando a pessoa chega em você, ó, assim, a pessoa te dá tempo de pensar. Ó, examina aí. Ou se o gerente, eu estou dando exemplos aqui de várias áreas da sua vida. Seu gerente fala assim, ó, tem um cargo maior, superior para você, mas você tem que dar a resposta agora, sim ou não? Fala assim, quando surge pressão, você vai tomar decisões baseado em calor do momento. Vai dar errado. Vocês entendem isso? Tá difícil? Sim ou não? Entende isso? Então fala assim, decisões baseado em pressão, eu não posso tomar. Você entende? Você tem que ter a paz. Você tem que discernir, fala assim, discernimento. Quando você discerne, você toma decisões corretas. Amém? Amém? Vocês entendem isso? Tá difícil? Tá fácil, né? Tá fácil, sim ou não? Então fala assim, nunca devo tomar decisões baseadas em pressão. Nunca. Quem é que já foi pressionado? Seja sincero, quem é que já foi pressionado a tomar alguma decisão? Que a pessoa está no desespero, ó, eu tô indo viajar. Vai ir sim ou não, Karine? Você que sabe. Vai ir sim ou não, Karine? A pessoa fica. Tô indo, ó, tô ligando o carro. Vai ir, vai ficar como que... A Karine entrou no carro. Você pode ver que essa viagem vai ser uma coisa frustrante. Vai acontecer decepções, coisas negativas. Entende? Então, ó, pensar. Nunca tome decisões debaixo de pressão. Amém? Ó, eu quero mostrar outro tópico aqui para vocês. Esse daqui é o principal, é o maior, é o fundamento. É o principal. Fala assim, guiado pelo Espírito. Fala assim, guiado pelo Espírito. Ó, abre em Mateus 4:1. Consegue colocar, Thaís? Pode fluir. Rafa, da onde você tirou essa mensagem? Coisa que a gente já pratica. Como que uma pessoa espiritual toma decisão? É tudo baseado nisso daqui que eu estou falando para vocês. Vocês entendem? Sim ou não? Quem compreende isso? Está simples. Eu vejo de verdade, se vocês entendem... Isso daqui é uma palavra profética, não para o dia de hoje, mas é profeticamente para o seu entendimento. Entende? Eu sei que tomara que seja todos que peguem essa palavra, mas é um ensino profético para decisões da sua vida futura. Tudo interligado com você está baseado nas decisões que você toma. Tudo. Tudo. Toda decisão tem colheita. Ó, Mateus 4:1. Ó, em seguida, consegue colocar na King James essa? Ó, o Filho de Deus, como que ele andava e como que ele tomava decisão na terra. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ó, Jesus foi então conduzido pelo Espírito. Fala assim, conduzido
pelo Espírito. Fala assim, conduzido pelo Espírito. Ó, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, ó, o primeiro ponto aqui foi conduzido pelo Espírito. Ao deserto, à escola, ao serviço tal, ao casamento tal, ao lugar tal, a comprar tal coisa. A pergunta que você deve fazer é isso daqui, ó, antes das suas decisões. Você está sendo conduzido por quem? Você está sendo conduzido por quem? Por que você está comprando tal coisa? Quem está te conduzindo a comprar aquilo? Ah, vou viajar. Quem está te conduzindo a viajar? Ah, vou entrar em tal emprego. Quem te conduziu a entrar nesse emprego? Vocês entendem? Ah, vou colocar meu filho em tal escola. Quem conduziu você a colocar seu filho nessa escola? Isso daqui, dá para espanar isso daqui. Então, ó, Jesus foi conduzido pelo Espírito. Você quer saber se você vai prosperar na empresa que você trabalha? A origem é bem simples. Quem te conduziu para aquele trabalho? Se foi o Espírito Santo, vai prosperar. A origem da coisa, tudo isso daqui é o Espírito Santo. Quem te conduziu? Vocês entendem isso? Sim ou não? Sim ou não? Ah, mas esse amigo, eu quero dormir. Quem te conduziu a dormir lá na casa do seu amigo? De verdade, isso daqui, os jovens de todas as nações deveriam entender. Ó, Jesus foi então conduzido pelo Espírito. Porque você acha que pessoas entram em empresas e dá errado? A pessoa não avança, não cresce, não prospera, o salário é pouco. Porque quem conduziu você para aquele lugar? Vocês entendem isso? Ó, quando a pessoa é conduzida pelo Espírito Santo, ela pode ser conduzida até o deserto. Mas até no deserto Deus faz brotar água. Porque quem conduziu a pessoa foi o Espírito Santo. Quem é que já sabe ser guiado pelo Espírito? A minoria, né? Fala assim, guiado pelo Espírito. Quem quer aprender isso daqui? Como ser conduzido pelo Espírito? Quando você é conduzido pelo Espírito, Deus, Ele corresponde a você. Vocês entendem isso? Sim ou não? Então, ó, Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Parece até meio contraditório. O Espírito Santo levou Jesus para um lugar horrível que é o deserto, para ser tentado pelo diabo. Meu Deus, que loucura que é essa? Porque no final ia dar bom. Então, ó, quando Deus te guia a um lugar, aparentemente pode estar dando ruim, mas o resultado final sempre é bom. Sempre é positivo, sempre você cresce. Vocês entendem? A minha oração aqui é que o Espírito Santo guie vocês e conduza vocês. Você precisa se permitir, deixar o Espírito Santo guiar vocês. Quando o Espírito Santo te guia, você não governa a sua própria vida. Tem uma coisa que toda pessoa que aceita Jesus deve entender. As decisões da sua vida já não é mais sua, é de Jesus agora. Vocês entendem? Então, ó, Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então aqui a chave é guiado pelo Espírito. Teve um jovem na Bíblia, eu digo jovem porque a Bíblia dá muito mais ênfase ao pai dele do que a ele, que foi Isaac, amém? O pai dele é Abraão. Isaac, certa vez, ele ia mudar de cidade. Ele ia mudar de cidade. Quando ele ia mudar, ele decidiu ouvir a Deus. Deus falou para ele assim, fique aqui nesse lugar. Aquela cidade estava cheio de escassez, miséria, fome. Se fosse você iria ficar? Pensa assim, você discerne que o ambiente, meu Deus, esse lugar, é igual pessoas, né? Se tivesse a oportunidade de se mudar de Carapicuíba, já era para ontem, né?
Sim ou não? Agora presta atenção, Isaac estava em uma terra cheia de escassez e de miséria. Aí ele decidiu mudar. Quando ele decidiu mudar, ele escutou a Deus. Deus falou assim para ele: fica aqui nessa terra. E agora, você acha que a mente dele não brigou com ele? Sim ou não? Fica aqui. O final da história é o seguinte: ele ficou na terra. E a Bíblia diz que ele pegou uma pequena semente e semeou naquela terra. A Bíblia diz que aquela terra deu 100 vezes mais. Ele ficou rico. Agora, preste atenção no cenário. Cenário de escassez. Você escuta a voz de Deus falando para você ficar. E você semeia. O que fez produzir 100 vezes mais ali? Foi a direção do Espírito. Quando você está pela direção do Espírito, é notório, vai dar certo, vai dar resultado, vai dar bom. Por quê? Porque é a voz do Espírito. Entende? Então, ó, Jesus foi então conduzido pelo Espírito. Fala assim: eu preciso ser, em todas as minhas decisões, guiado, conduzido pelo Espírito. Entende? Aí tinha que dar um curso também, porque vocês vão falar: Rafa, mas como que é para ser conduzido pelo Espírito? A palavra profética é bom demais. Ó, seja guiado pelo Espírito. Agora é gostoso quando os famintos chegam e falam: mas como que eu faço para ser guiado pelo Espírito? Como que faz? Não queira só escutar, seja guiado. Queira aprender como faz na prática. Amém? Esse é o terceiro tópico. E eu vou falar outro aqui pra gente encerrar. Esses daqui vai pindar muito pro lado espiritual já. Amém? Ó, eu quero que você abra sua Bíblia. Abra não, veja aqui no telão. Meu Deus. Números 23. Pode subir um pouco aí, né? Nesse lugar aqui, todo culto Deus está trazendo jovens novo aqui. Como que é o seu nome, filha? É. Aline? Alina? Nome diferente, hein? Alina. É sua primeira vez aqui ou não? Quem te convidou para estar aqui? Como? Não, eu tô falando assim, como? Através de alguém? Você viu o post de alguém? Você viu o nome da pessoa? Que pessoa? Você viu através de um post de alguém? Qual é o nome dessa pessoa que você viu o post? Quem? A Andréia? E o Vinícius? Aí você viu o post. É. Mesmo ele chegou a te convidar ou você só viu o post? Glória a Deus. Tô querendo mostrar pra vocês. É que vocês acham que eu tô pregando só pra brincar, né? Eu tô vendo, eu tô observando tudo aqui. Todo culto Deus tá trazendo um jovem diferente aqui. Os três ali eu não vou nem perguntar, que foi você, né, Júlia? Fora os que não vieram. O que eu tô querendo mostrar? Quando o ambiente está sendo ministrado pelo Espírito Santo, eu não preciso ficar forçando coisa. Quem preparou? Acabando de pregar para vocês, guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito. Quem conduziu esse culto aqui não foi eu. Vai falar, quem aqui é palmeirense? Vocês queriam estar assistindo o jogo, né? Vocês queriam, né? Mas quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. Olha lá, tá vendo? Tô escutando uns aleluia, Por quê? A verdade é essa. Você queria estar lá no jogo assistindo, você quer saber, mas não, o Espírito Santo falou: não, vamos pro culto. Quando é o Espírito Santo, você não precisa ficar forçando balé. Não, é o Espírito Santo. Quando eu estava ali no escritório ouvindo a banda,
que foi um negócio que a gente já estava gerando. Meu, não tem como ter o culto de jovens e não ter adoração. Se os jovens adentrar e começar a mergulhar mesmo na adoração, meu Deus do céu. Um sinal pra mim hoje, quando eu vi, eu tomei um pá, que a Thaisinha chegou, falou, eu falei, meu, o que tá acontecendo? Eu fiquei me perguntando, o que tá acontecendo? Deus, o que o Senhor tá fazendo? Então eu não preciso ficar forçando, não precisa. É só vocês mesmos se autocompreender, o que Deus tá fazendo. Às vezes nós vem com uma expectativa que Deus fala assim, expectativa sempre vai ser frustrada. Por que a expectativa sempre vai ser frustrada? Porque Deus não opera do seu jeito. Sempre quando você criar uma expectativa, vai ser frustrado. Se você casar com uma expectativa que vai ser aquele princeso ou aquela princesa, vai ser frustrado. Se você entrar numa empresa com expectativa, você vai ser frustrado. Por quê? Todas as expectativas têm como raiz o coração e a mente do ser humano. Por isso que é frustrado. Agora, quando você deixa Deus fazer, Ele faz além do que você está pedindo ou pensando. Teve um homem na Bíblia que ele chegou até o profeta Eliseu cheio de expectativas. Qual a expectativa? Naamã, o nome dele. Ele saiu da cidade dele, ele estava com lepra. Ele correu até o profeta Eliseu cheio de expectativa. Meu Deus, o que será que vai acontecer? Aí ele bateu na casa dele. Eliseu! Aí saiu o servo de Eliseu. Ele mandou você mergulhar 7 vezes, vai lá que você vai ser curado. Tchau, Deus abençoe. Ele ficou, o quê? Ele ficou irado. Por que ele ficou irado? Porque ele criou expectativa que o profeta ia sair, ia colocar a mão nele, ia fazer maravilha, ia fazer um monte de coisa. Então você tem que entender uma coisa, vocês principalmente jovens, quando você cria expectativa, você é frustrado. Há um monte de pessoas na sociedade hoje, agora já modo geral até adulto, pessoas frustradas da vida. Por quê? Criou expectativa. Deus não é, fala assim, Deus não é supridor das minhas expectativas. Fala assim, Deus é realizador de coisas novas. Então Deus não supre suas expectativas. Até pessoas que vêm no culto, ela cria uma expectativa que vai ser assim, vai ser assado, tem que acontecer assim, assado, isso. E ela é frustrada quando ela entra aqui. Ela vai embora frustrada da igreja. Por quê? Criou expectativas. Olha o tanto de pessoas. Teve 2 homens que andavam a caminho de Emaús. E eles conversavam. Só os 2 conversando. Cheio de frustração. Me pergunta por quê? Porque estavam cheios de expectativa. E os 2 conversando ali, entristecidos. Aí Jesus chega do lado deles. E aí, cara? O que está acontecendo? Por que vocês estão assim? Ele falou, cara, você não sabe o que aconteceu? Ele morreu, nós pensou, olha a expectativa. Nós pensávamos que era ele que ia ser o restaurador de Israel, o novo rei. Cheio de expectativa. Quando você fala assim, eu pensava que era assim, essa é um sinal que você criou expectativa. E Deus, de verdade, vocês vêm aqui e vão ouvir a verdade, Deus nunca vai suprir suas expectativas. Agora, quando é que Deus opera? Quando você vem aqui e só se abre e Deus faz. Além de você. Entende isso? Sim ou não? Sim ou não? Então, vamos ler aqui mais um tópico. Fala assim, confirmação. Fala assim, confirmação. Então, então Balaão disse a Balaque. Coloca 19, pode pular. Já vou encerrar, amém? Deus não é ser humano para que minta. Pode colocar na ACF essa. ACF. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Fala assim, confirmação. Não tome decisões sem antes ter de Deus uma confirmação. Eu estava 15 dias em oração. 15 dias. Eu lembro como se fosse hoje, ia completar 15 dias. Eu estava perguntando para Deus se era para me fazer a viagem ou não. Eu ia fazer uma viagem
E eu estava ali, já tinha projetado. Amém? Não tem erro você projetar. Projetei de fazer uma viagem. Mas eu estava pedindo a direção de Deus se era para mim ir realmente. E aí eu estava... Acho que ligou de novo. Eu estava 15 dias em oração. O que aconteceu? Aí eu vim aqui, em um ambiente de oração, sexta-feira, na intercessão. E eu cheguei aqui, orei, Senhor, e aí, o Senhor quer que eu vá ou não? E eu não tomei a decisão enquanto não tive o quê? Confirmação. E aí, de repente, nós fez uma roda aqui, e aí começaram a perguntar, e aí, o que você viu? Você viu alguma coisa no Espírito? Você sentiu alguma coisa? E aí, um orou pelo outro aqui. Quando terminaram de orar por mim, levanta a mão, Thaís. Essa abençoada falou assim pra mim. Falou pra mim não, né? Falou no meio da roda. Ó, eu não sei o motivo, mas quando eu tava orando pelo Rafa, eu vi uma bolsa. E aí eu falei, como que... Não cheguei a falar, ela já foi descrevendo. Era como se fosse assim, uma bolsa de, sabe, aqueles mochilistas de viagem e tal. Eu falei, amém, Senhor, entendi. Depois que eu ouvi aquela palavra, eu viajei. Por quê? Obrigado, velho. Você não pode tomar decisões sem antes você ouvir de Deus uma confirmação. Me pergunta como foi a viagem. Além daquilo que eu pensei ou pedi. Por quê? Era de Deus, era a vontade de Deus. Estava no plano espiritual de Deus que eu viajasse. Aquela viagem especificamente. Então, o que eu quero te mostrar? Como eu tomei aquela decisão. E não o confirmaria. Você não pode tomar decisões na sua vida sem você ter confirmações de Deus que é para você fazer. Não faça isso. Agora o ponto final aqui fala assim, ambiente profético. Rafa, baseado no que eu posso tomar decisões acreditando e confiando em Deus? Porque somente Deus tem no caráter dele onipresença, onisciência e onipotência. O que isso significa? Quando Deus te dá uma direção hoje, Ele já está vendo o seu amanhã. Vocês conseguem entender isso ou fica difícil? Tá fácil? Quando o Espírito Santo fala para você tomar uma decisão aqui no tempo de hoje, Ele já está vendo você lá na frente. Você ainda não viu fisicamente, mas Deus já sabe o resultado. Vocês entendem isso? Sim ou não? Por isso que você pode tomar decisões confiando extremamente, radicalmente em Deus. Porque quando Ele te fala algo aqui, Ele não está vendo você aqui, Ele já está vendo lá na frente. Vocês entendem? Sim ou não? Tem pessoas que não tomam decisões baseadas em Deus, a pessoa tem medo. Pode tomar decisões baseadas em Deus, porque Ele já está vendo lá na frente. Quando Deus fala, ei, entra nessa empresa. Ei, é essa pessoa. Ei, é tal coisa. Ele já está vendo lá na frente. Você pode confiar em Deus. Amém? Vocês estão bem? Amém? Eu não vou estender muito, porque agora o segundo tópico aqui é começar de coisas espirituais, coisas proféticas. Mas eu sinto que precisa a gente ainda amadurecer. Aqui é como se eu tivesse falado de coisas humanas e naturais, uma paz, um conselho. Amém? Quem é que já tomou decisões baseadas em sonho? Você teve um sonho fazendo tal coisa e você fez aquilo. Tá vendo? O nível não sobe. Tá vendo? Aí já é coisas espirituais. A segunda parte aqui era como tomar decisões baseadas em coisas espirituais. Amém? Fala assim, sonho. Ninguém, não é possível. Só quem aqui? Levanta a mão de novo. Hein? Quem já tomou alguma decisão da sua vida baseada em um sonho espiritual? Glória a Deus. Agora tá 5 pessoas. Glória a Deus. Os homens na Bíblia, a maioria deles, não vou falar todos, a maioria deles, eles tomavam decisões baseadas, sabe no quê? Em sonhos. Quem lembra aí? Alguém que tomou decisão baseada em sonho biblicamente? Fala aí, pronuncia aí. Quem lembra de algum aqui? Fala aí.
Quem lembra de algum homem na Bíblia que tomou decisão baseada em sonho? Fala assim, José. E não foi uma decisão de brincadeira não, viu? Foi tudo ou nada. A Bíblia diz que ele pensou na sua mente em abandonar Maria, porque Maria estava grávida e os dois nunca teve relação. Como isso? Você acha que foi uma decisão fácil? Você acha que foi, Varão? Imagine os homens no dia de hoje. Você não teve relação com a sua mulher e ela está grávida. Você vai pensar que você foi o quê? Imagine a guerra na mente de José. Alguns só falam de Maria, né? Mas imagine José, a decisão que ele teve que tomar. Imagine o constrangimento. Imagine se ele pensasse nas pessoas. Nossa, mas as pessoas vão pensar que eu fui? Aí a Bíblia diz que quando ele pensou isso na sua mente, ele dormiu e teve um sonho. Tem um monte de homens que tomam decisões baseadas em sonho. Porque sonhos é uma linguagem espiritual. Eu abandonei uma profissão por causa de um sonho que eu tive. Bem no começo, uns tempos atrás, eu estava começando a cortar cabelo. E nem tava essa febre toda que tá hoje, hein? Amém? Hoje em dia, cada esquina que você vai tá igual bar praticamente, né? Tem uma barbear. Quando eu estava começando, não tava essa febre que tá toda aí hoje. Amém? Você virou a esquina aqui. Onde tem barbearia, meu amigo, dá pra você escolher, ó. Tem ali, aqui. Sim ou não? Quando eu tava começando a cortar cabelo, não tava essa febre toda. E aí, certa noite eu dormi e tive um sonho. Nesse sonho, chegava um menino, falava assim pra mim: meu, você vai ficar aí ou você vai lá? E me apontava um local aqui que eu não quero falar. E ele falava: você vai ficar aí ou você vai pra cá? Só não quero falar o outro local. Mas esse aqui que ele disse era dentro de uma barbearia. Quando eu olhei assim, ele falou: você vai ficar aqui? Aí eu olhei assim, era uma barbearia. Aí ele falou assim: você não vai pra cá? E me apontava a direção assim. E aí depois eu saí um pouquinho pra fora assim da barbearia, eu dei uma olhada, eu vi o que era. Só não quero compartilhar totalmente, amém? Mas só pra vocês entenderem a decisão. Então, quando eu acordei, o Espírito Santo falou: filho, você tem que tomar a decisão. Ou você fica aqui na barbearia, ou você vem pra cá. Falei: Senhor, tá decidido. Comecei a se desfazer das coisas. Tá entendendo? Agora você me pergunta se eu me arrependi de tomar essa decisão. Nunca. Por quê? Foi uma direção do Espírito Santo. Entende? Então, cada um tem dois barbeiros ali atrás. Então, ou seja, cada um Deus tem um destino, cada um Deus tem um caminho. Por isso que eu falo para vocês, não baseie a sua vida, as suas decisões com a decisão do próximo. Amém? Então, ó, vamos lá pra gente encerrar. Eu falei 4 aqui, né? 4 tópicos. Fala aí os tópicos que é pra gente encerrar. Fale pra gente encerrar. Eu queria ir mais profundo aqui. O nível ia começar a subir aqui quando começasse a falar das coisas espirituais. Porque tem, ó, aqui tá calejado. Tem uns que já vêm pelo Espírito, tem uns ainda que tá... A Bíblia fala que o forte suporte o fraco. Amém? Amém? Vocês vão começar a ter sonhos a partir de hoje. Deus falando com vocês. Fala assim, conselhos de pessoas espirituais. Pare e escute pessoas que estão na sua frente, mais madura do que você, que já passaram por coisas que você ainda nem imagina passar ou sequer vai passar. Pare e escute essas pessoas espirituais. Então o primeiro tópico aqui é conselho. Aqui vai um lado negativo também. Não escute conselhos de ímpio. Estou falando de conselhos de pessoas espirituais. As decisões mais sábias são decisões baseadas em conselhos. Tem pessoas hoje em dia que ficam ricas do dia para a noite porque pegou um conselho de alguém. Amém? Mas tem pessoas também que vai de mal a pior porque pegou um conselho de alguém também. Mas eu estou falando de conselhos de pessoas espirituais, pessoas maduras. Então o primeiro tópico é o quê? Conselho. Não tomes decisões em um casulo, fechada,
Não, tome decisões sábias. Vocês lembram que a gente leu em Provérbios, sim ou não? Segundo, qual que é? Qual que é? Fale, Sabrina. Fale, alguém. Fale, Renato. Hã? Paz no coração. Tem que ser o juiz do seu coração, a paz. Terceiro, guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito. O outro não foi tópico, mas é só para vocês acatar. Não tome decisões baseadas em pressão. Pessoas que tentam te pressionar, principalmente líderes. Líderes, eu estou falando de modo geral, professor, mãe, pai, seja quem for. Amém? Não tome decisões baseadas em pressão. Não tome, porque vai dar errado. Amém? Amém? E o último, pode colocar como tópico, sonhos espirituais. Amém? Se coloque de pé. Quero que você feche seus olhos agora e a gente vai entrar numa atmosfera aqui de glória. Oh, Espírito Santo de Deus. Pode trazer o microfone pro Vini, traz.